Roda aí pra gente ver esse barraco que aconteceu lá em Duque de Caxias. Roda aí pra gente ver. Presta atenção, gente, olha lá. Tá vendo que tá rolando uma confusão e tá todo mundo vendo? Gente. Uma confusão generalizada, todo mundo assistindo. Tô tentando separar uma mulher, certo? Separou, ó. Separou aí a situação. Temos ali uma mulher encostada nos armários, chega um homem ali, um casal, tá vendo? Ali no fundo, o casal. Certo? Aí Os temos dois um de casal. preto. Os dois de preto. E tem a outra mulher do outro lado discutindo com esse casal. Aparentemente discutindo mais com o homem do que com a mulher. Certo? E aí, o que nós sabemos? E a gente vai entender melhor essa história. É que o cara estava ficando com essa mulher que tá pé da vida. Só que ele voltou para a ex, que é essa que tá de regata preta. E esqueceu de comunicar a mulher. Então, eu não entendi se ele esqueceu de comunicar ou não. Ou ser... Isso, amigo. Porque às vezes também, será que ele tava... Porque Entendeu? a expectativa, às vezes, de um é a gente tá namorando e o outro é só a gente tá ficando. Então, tá meio confuso. Pra entender essa história, a gente decidiu chamar o pivô de tudo isso, né? O que causou toda essa história, que é o Matheus, que tá ao vivo com a gente. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Bem-vindo! Seja bem-vindo. Boa tarde, Tutu. Boa tarde, Thaísa. Muito obrigado. A gente que agradece a sua participação. Ô, Matheus, menino, que barraco Conta foi tudo, esse, hein? Matheus. Matheus, que confusão é essa? O que está acontecendo? Explica pra gente direitinho os envolvidos nessa história. Olha, Tutu, nesse dia aí em específico foi uma terça-feira, né? Um dia normal pra mim. E em específico onde eu fui treinar na academia que eu sempre estou habituado a treinar. E nesse dia eu estava com a minha namorada. Que se chama? Né? E quando eu prefiro não falar nomes, Tutu, se Tá. aqui eu posso. Tá bom. né? Mas a sua namorada é Recomendado pra aquela quem não a que tá ao assistiu. fundo ali, a loira. Isso, a Certo. loira. Isso está se passando numa terça-feira, né? E decidimos investir no nosso relacionamento um sábado. A pessoa envolvida em questão, né, era um antigo envolvimento meu, que quando eu notei, ela já estava em cima de mim, voando em cima de mim para poder tirar uma satisfação, que na segunda-feira eu fui atrás dela para poder decretar o fim do nosso envolvimento. Vocês estavam juntos Onde há eu quanto sempre tempo deixei ficando? Você e a Tayane estavam há quanto tempo ficando? Uma semana, Tutu. Ficamos Uma apenas semana? uma semana. Uma semana. Sim. Você tinha terminado o relacionamento, então, com a sua namorada e começou a ficar com a Tayane. Foi isso? Então, a minha atual namorada, ela ficava comigo esporadicamente, ficou comigo durante os meses e desenvolvemos sentimentos, eu e ela. Tá. Né? E paramos de ficar e ficamos um mês sem se falar. Quando foi no sábado, nós decidimos investir, né? E realmente investir no nosso relacionamento. Certo. Onde eu cheguei no meu antigo envolvimento em questão e fui sincero, onde eu sempre fui sincero que eu não estava em condições de desenvolver um sentimento por ela, visto que eu tinha um sentimento por outra pessoa, né? Só que eu não imaginaria que ela criaria uma dependência tão grande emocional em mim e conseguiu também manter uma dependência emocional no ex dela. Então, Né? Matheus, só pra eu entender, E quando- só pra eu explicar e todo mundo entender. Você, então, tava ficando com uma mulher, né? Já estavam um tempinho juntos, vocês pararam de ficar durante o tempo e no meio disso, você acabou ficando com a Tayane durante uma semana. Só uma semaninha. Sim. Aí você chegou nela e falou, ó, a gente vai encerrar por aqui, porque agora... Lembra que eu tava ficando com uma menina? A gente voltou a se conectar, a gente decidiu seguir uma relação e tal, então não quero mais ficar com você e agora eu vou ficar só com essa minha namorada. Foi isso? Isso, exatamente isso, Tutu. Tá. Né? Um dia antes de eu ir até ela, ela veio conversar comigo através de WhatsApp e eu não quis falar com ela no WhatsApp porque acredito que as pessoas, né, elas resolvem as coisas pessoalmente. Né? E foi um término bem agressivo da parte dela, onde ela não entendeu bem o que estava acontecendo. E nesse dia específico, na terça-feira, eu já imaginava que tinha colocado um ponto final nisso tudo e ela veio tirar essa satisfação comigo, né? Envolvendo todo esse enredo aí. Ô, Matheus, você falou que ela criou uma dependência emocional com você e com o ex dela. Você conhece o ex dela? Ele é da academia e você conhece alguma história parecida? Por isso que você falou? Então, Thaísa, eu conheci ele através disso tudo, né? Entendi. Eu conversei com ele depois para poder realmente
colocar na mesa, né, o fato em si, para que ficasse comprovado que não rolou nada enquanto eles estavam juntos também, né, enquanto eu estava solteiro. Eram duas pessoas solteiras que se relacionavam, né, uma menina bonita, uma menina atraente, né, e ficamos, normal, onde eu sempre também deixei explícito que não teria sentimento, porque é só um envolvimento entre os dois, sabe? E jamais imaginaria que isso tomaria essa proporção toda. A Tayane se manifestou, a gente separou os trechos do vídeo dela também, até pra você respondendo ali o que foi colocado por ela. Roda o primeiro pra gente ver, diretor. Boa noite, meus amores. Tá dando uma passadinha aqui. Logo hoje, para encerrar esse assunto, estou recebendo várias mensagens, vídeo de uma briga muito feia que teve na Academia Sky. Primeiramente, quero pedir perdão por esse constrangimento. Quem me conhece sabe a minha índole, o meu caráter, sabe que eu sou uma boa mãe, eu sou independente. Saí de um relacionamento de 8 anos, que é o pai do meu filho. Me envolvi, sim, com o Gabriel Cardoso, uma pessoa maravilhosa, que eu sempre respeitei, gostei muito, sendo que a gente terminava e voltava diversas vezes. Nesse meio desse término, eu me envolvi com o Matheus Bergamin, me envolvi com ele sim, ele estava solteiro recentemente e eu solteira recentemente. Quem me procurou foi ele me seguiu, ele me mandou mensagem, entendeu? E a gente se envolveu. Você que foi atrás dela? Então, Tutu, aconteceu uns flertes, né, dentro da academia normal, de duas pessoas solteiras se olhando. E, posteriormente isso, ela me seguiu no Instagram, né, e sim, eu mandei um oi, né, e depois daí começamos a ficar, né, nos envolvendo e levamos aí durante uma semana, 5 dias de envolvimento, né. E aí eu tomei minhas medidas cabíveis para poder realmente parar de ficar com ela e deixar ela, né, visto que tem outros vídeos onde ela diz que ama o ex dela, deixar ela também seguir a vida dela, ser feliz, e eu ao lado de uma pessoa que eu criei um sentimento e quero investir, ter uma família, ter realmente uma vida ao lado, né? Que é a minha atual namorada. Onde ela também sabia de tudo que aconteceu, Tutu. Porque quando nós voltamos realmente a nos relacionar, eu falei sobre tudo pra ela, né? Abri o jogo porque acredito que tem que ser assim. E ela também já era da academia. Quando você se envolveu com ela antes, ela também já frequentava a mesma academia que a sua ficante. Então, ela era todo mundo da mesma academia, porém em horários diferentes, né? Eu mesmo também não tinha visto a Tayane antes da minha vida. Eu sempre treino num horário específico, né? E elas treinavam, ela e o ex-namorado dela, treinavam em outros horários. Eu nunca tinha visto até então. Certo. Perfeito. Vamos ver mais um trechinho então, roda aí. Bora. Voltou pra ex, não. A minha raiva toda foi ele saber que eu não queria mais nada com ele, entendeu? Porque eu vi que ele tava se aproximando da menina e eu não consegui esquecer o Gabriel. Porque eu amo, gente, o Gabriel ainda, entendeu? E eu errei de me envolver com esse garoto. Sendo que o que acontece? Ele chegou pro meu ex-namorado, falou coisas absurdas, falou que eu fiquei uma semana na casa dele. Gente, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho vida. Falou barbaridade. Mostrou mensagem que eu mandei pra ex dele, porque ele tava seguindo a ex dele, entendeu? Eu quis explicação. Vem cá, você tá comigo ou você tá querendo se acertar com a sua ex? Você mandou mensagem pro ex dela? Então, Tutu, não mandei mensagem pro ex dela. O que aconteceu foi esse desentendimento durante esse final de semana, né? Essa linha de tempo. No sábado, eu me reaproximei da minha atual namorada. Decidimos investir na gente, né? E aí, no domingo, eu já não respondia mais a Tayane. Ela entrou em contato e eu falei com ela, olha, eu não quero mais e vamos conversar pessoalmente na segunda-feira. Eu estava de plantão no domingo, né? Saindo na segunda-feira, eu fui até a casa da minha namorada, né? Falei com a minha namorada e dali eu fui direto lá na Tayane para poder terminar. E na segunda-feira mesmo eu chamei o Gabriel para poder conversar, né? E aí eu coloquei a situação toda ali em prol para poder ele ver realmente. Não mandei mensagem para ele, não mandei mensagem para ela, deixei para resolver tudo pessoalmente, Tutu. Mas você chegou a falar com ele então? Eu falei com ele pessoalmente. Pessoalmente você falou. E essa conversa foi sobre o quê? Porque da forma que ela fala, parece que você tentou queimar a imagem dela para ele. Foi isso que aconteceu? Nossa conversa realmente foi para expor ainda mais o tempo que eu comecei a ficar com ela. Para ele notar, né, assim como todo mundo vê, que não foi num tempo em que eles estavam juntos. E eu também estava solteiro.
Entendeu? Ah, Foi só tá. Você queria realmente pra pontuar pra poder- ele que você não trai, você não foi amante dela. Era isso que você queria deixar claro. Isso, exatamente isso. Tá, Claro, tá. exatamente isso. A gente tem mais um trechinho então pra ver. Roda aí. Machucou acreditar num moleque, entendeu? Um moleque, porque esse garoto é um moleque. Ele foi lá com o ego ferido, porque eu não quis ficar com ele. Eu falei assim, cara, vai viver sua vida, entendeu? Você quer voltar com a Thalita? Volta com ela. Mas, cara, não fala pro Gabriel que a gente se envolveu dessa forma, porque isso ia magoar, entendeu? E eu já tava com o intuito de voltar pro Gabriel. Eu não queria passar essas coisas pra ele. E ele foi lá e contou tudo. Sendo que o Gabriel também, ele se envolveu com outra pessoa, entendeu? Mas não da academia. O meu erro foi esse, me envolver com alguém da academia. Aí, quando foi ontem, eu fui na casa do Gabriel Cardoso, fui conversar com ele, tentar se entender, ele simplesmente me xingou. Tudo que eu nunca fui tratada na vida. Isso é inadmissível, gente. Entendeu? E eu sei que ele me ama, entendeu? Sendo que ele... Matheus, ela fala ali que foi ela que terminou com você e que você não teria aceitado. Então, Tutu, falar, ela vai falar, né? Vai expor o que ela quer. Porém, o que foi realmente, de fato, acontecido foi eu levar ao Gabriel a situação, né? O Gabriel, a questão que ela tá falando, o ex-namorado dela. A questão de que não foi ter tido envolvimento no começo para realmente deixar livre. E no dia que eu falei com o Gabriel, na segunda-feira, eu já tinha colocado um ponto final. Foi você né, que com deu isso pé na tudo. bunda, então. Sim, foi eu que coloquei um ponto final para realmente seguir a minha vida e deixar ela seguir a dela, né? Porque ela também merece ser feliz, né? Ela é uma pessoa boa de coração, entendeu? E vocês se encontraram novamente na academia já? Como que tá essa situação? Você não tá indo pra academia, ela não tá, enfim. Então, Tutu, não estou indo para academia, estou muito envergonhado com a situação, né? Envergonhado pela Skyfit também estar envolvida num escândalo desse. Estou envergonhado por toda a situação dos alunos presentes, pela minha namorada presente, passando por uma situação dessa, né? Acredito que mulher nenhuma deva passar por uma situação dessa e minha namorada jamais passará por isso de novo, né? Não tem nexo passar por isso. E depois dessa confusão, eu realmente não voltei mais aí, né? E estou tomando medidas cabíveis. Você tá processando pra poder ela? realmente... Então, Tutu, eu tô tomando medidas cabíveis, mediante aos fatos ocorridos. Tá. Contra a Tayane, no caso. Né? Na situação em si, em geral. Sim. Tá. Do vídeo também, dessa exposição, de tudo isso. Isso. De tudo Todas isso as que tá medidas cabíveis acontecendo, estão tá? sendo tomadas, mediante Você ao tá que namorando com a questão, né? Da bagunça toda, a Catalita, enfim, vocês estão namorando. Isso, eu tô namorando com a minha namorada agora atual. É a pessoa que tá no vídeo. Sim, com a pessoa que tá no vídeo vocês estão juntos. Então, o que você conta pra gente, Matheus, é que você em nenhum momento quis atrapalhar a vida, né, da sua ex-ficante, que você não foi essa pessoa que foi tumultuar e atrapalhar a relação dela. Você nega todas essas questões. Então, Tutu, jamais o meu intuito, desde o primeiro dia em que eu me envolvi com ela, foi atrapalhar a vida dela. Eu sempre deixei explícito em que eu não estava pronto para um relacionamento e não queria um relacionamento, né? Visto que eu tinha sentimentos por outra pessoa que é a pessoa que eu tô atualmente, né? E tenho planos de seguir, criar família. E então eu jamais quis atrapalhar ou quero atrapalhar a vida dela e de qualquer pessoa, né? A minha índole não é essa e nunca será. Tá. E depois de toda essa situação, você tentou falar com ela tentou falar com você, alguém tentou fazer né, vamos todo mundo se entender aqui? Vamos tentar apaziguar? Teve isso ou não? Não, tu não teve. Espero que ela siga o caminho dela feliz, espero que ela siga o caminho dela bem, né? Que ela lute e conquiste, né? A pessoa que ela ame, né? Como eu disse aqui já, ela é uma pessoa boa de coração e acredito que tudo que ela tenha dito ou feito, até mesmo o fato dela ter igual de mim, foi de cabeça quente, mas eu não sou conivente com essa situação, né? Porém, acredito que tenha sido de cabeça quente, porém medidas cabíveis estão sendo tomadas. Eita. Muito bem. Só pra gente finalizar, a sua namorada atual super entendeu a situação, deve ter ficado chateada. Você já tinha falado com ela antes, que você comentou, então tá tudo certo entre vocês agora, nesse momento. Ou isso também prejudicou o relacionamento de vocês? Não. Antes de sequer realmente investir na gente,
houve aquela reaproximação, né? E perguntamos um pro outro se é isso mesmo que queríamos e o que tinha acontecido no momento enquanto não devíamos, né? Nada, porque não tínhamos nenhum status de namoro ou alguma coisa do tipo. Também eram duas pessoas, né? Solteiras até então. E aí onde foi exposto tudo o que aconteceu, né? Lavado ali. E os dois decidiram realmente se envolver, né? Se envolver, colocar os sentimentos realmente na frente e seguir juntos. É que se você não tivesse falado pra ela, não, imagina a proporção que isso teria tomado, teria sido muito pior. Se você já tinha falado antes, por isso que acho que agora vocês estão bem. Então, amém. Pelo menos isso. Com certeza, Thaisa. Acho que quando você tem sentimento por alguém, né? Quando você realmente gosta de alguém, você tem que ser bastante sincero com a pessoa. Total. Né? Ainda mais se você realmente quer caminhar do lado dela. Algo fundamentado em mentira não se sustenta muito tempo. Né? Então, sim, estamos bem, estamos felizes juntos, só que bastante entristecido com toda essa situação, envergonhado pela imagem circulando. Eu não queria estar aqui explicando um barraco, e sim explicando a minha rotina de atleta, né? Explicando minha rotina em cima de um palco, ela explicando as conquistas dela, e não por esse motivo, por esse vexame, que não tivemos controle, nem eu nem ela. Né? Mas, infelizmente, estou aqui e estou esclarecendo. Olha, Matheus, eu tenho que falar uma coisa, porque assim, a voz do povo é a voz de Deus também. Nos nossos comentários, as pessoas estão achando que você está sendo muito cínico. Eu tô falando porque os comentários estão aqui. É o meu povo. Então, eu acho que é justo, né? As pessoas estão achando que você está querendo pagar muito de santo nessa história. Aqui nos nossos comentários. Ele tá... Será que foi bem assim? Ele tá fazendo muito tipinho, né? Estão falando aqui, ó. Ele quer... Como que é? Estão falando aqui que você enfim, tá enrolando, que você não queria exposição, mas tá se expondo agora. O que você diz com relação, né, a quem tá vendo você dessa forma? Então, Tutu, meu momento aqui de vir aqui não é realmente de colocar a lenha na fogueira, é realmente para colocar um fim nessa situação inteira, né? E eu tô trazendo toda a verdade à tona. E eu quero somente que isso pare, né? Que a imagem que está vinculando ainda mais de duas mulheres, né? Tá aparecendo na internet que são duas mulheres brigando por conta de um homem. E isso não existe, nunca existiu. E acredito que isso não deve existir com mulher alguma. Né? Então, não estou sendo cínico ou algo do tipo. Só realmente estou trazendo a verdade e apartando toda a situação. Muito bem, Matheus, obrigado por falar com a gente, esclarecer toda essa história, né? Contar o que aconteceu aí nessa briga. E assim, que dê tudo certo, né? Para todos os envolvidos, exatamente, né, amiga? para todo mundo, para que tudo fique bem, né? Afinal, você tem o seu trabalho, né? As meninas estão na mesma academia, então que tudo volte ao normal. Não vai ser normal, mas do jeito que todo mundo fique né? Confortável. Obrigado, Boa viu, Matheus? sorte, viu, Matheus? Deus abençoe e fiquem com Deus. Ok. Tchau, tchau. Obrigado.